Você que acompanha Notícias Agrícolas já viu que lá no Show Rural Copavel a gente falou sobre o Charvel produzindo mapas de biomassa e a partir daí você tomando decisões que ajudam a você a fazer com que aquela cultura ela se desenvolva de uma forma melhor. Com o Charvel também é possível fazer a semeadura a taxas variáveis. E é isso que a gente vai aprender agora. Aqui comigo está o Luiz Felipe Martim, desenvolvimento de mercado agronômico da Charvel para a região sul. Afinal de contas, o que significa isso e como é que o produtor pode iniciar esse processo de semeadura em taxa variável? A semeadura em taxa variável ela é feita a partir de imagens e de mapas de biomassa gerado através de satélites. Então é um pouquinho diferente do que aquilo que a gente conversou na última vez, que é os mapas de biomassa. Nesse caso, nós utilizamos a plataforma Pro, então é nela que gera todos esses mapas. O primeiro gerado, quando o produtor vincula um talhão, associa a sua cultura, são os mapas de biomassa, a cada 3 dias, se não houver interferência de nuvem. E depois disso gera os mapas de Power Zone, que são eles que o produtor vai gerar seus mapas de taxa variável. Para quem não tem familiaridade, vamos traduzir isso. O satélite ele mostra através de imagens de biomassa onde a cultura está melhor e onde a cultura está pior, é isso? Exatamente. Os mapas de biomassa indicam na lavoura pontos de maiores e menores pontos de desenvolvimento. E o Power Zone é uma média desses mapas de biomassa dos últimos 6 anos, ou seja, ele te dá pontos de alta, média e baixa produtividade. E em cima disso você consegue fazer sua alocação populacional de semente para obter uma maior produtividade no campo. E daí a semente é depositada na quantidade certa, naquele tipo de solo que ela vai responder melhor. Exatamente. Pensando em soja, falando em zonas de alta produtividade, você diminui a população. Na média você coloca ali um padrão normal e na baixa você aumenta. Por quê? A soja ela compete mais entre plantas, então você diminui a população na alta para ter uma melhor resposta em produtividade. Já no milho você inverte. No milho você pensa que a população tem que ser um pouco maior nas zonas de alta produtividade e menor nas zonas de baixa produtividade, pensando que é uma cultura mais responsiva quando plantada. No caso do milho não tem essa concorrência que você destacou na soja, então? Isso, ela é menor. Então tem essa inversão. A gente sempre fala soja, menores populações em zonas altas e milho, maiores populações em zonas altas. É o inverso. Quando eu faço isso, eu estou reduzindo o número de sementes que eu coloco na minha área? Não. A quantidade populacional, o valor populacional dentro do talhão continua o mesmo. Por exemplo, se você utiliza 200 mil plantas por hectare, vai continuar sendo as 200 mil plantas. A diferença é que você vai realocar essa população dentro de cada zona. Quer dizer, eu otimizo a quantidade de sementes de acordo com a qualidade daquele meu solo. Exatamente. E em cima disso obter algumas produtividades, pensando em soja, um incremento de 2,2%, milho 5,4%. Ou seja, eu continuo tendo o mesmo custo com a minha semente, mas eu ganho no melhor desempenho da minha planta. Exatamente, e apenas fazendo essa alocação populacional. A gente não está falando de genética, a gente não está falando de nutrição e nenhum tipo de manejo, é apenas alocação populacional por zonas de produtividade. Isso significa que cada sementinha daquela tem a sua função e, portanto, quando ela está colocada da forma correta, os resultados aparecem. Os resultados aparecem de uma melhor forma, ou seja, o objetivo final é expressar a genética daquela variedade da melhor maneira possível dentro da zona de produtividade que ela está plantada. Resultado final, o produtor produzindo mais, enfim, tendo o melhor resultado na sua produção, na sua lavoura. Na maioria das vezes, o produtor entende esse processo, ele fica satisfeito com o resultado obtido. Qual o retorno que vocês têm tido? O retorno está sendo extremamente positivo. Os produtores já estão tendo uma visão ampla do negócio e vendo que fazendo um mapa ali dentro da plataforma em 5 minutos, ele já consegue, depois de 3, 4 meses, quando for fazer sua colheita, já obter produtividade sem ter muito trabalho. O produtor, então, a partir de um mapa gerado, consegue otimizar a deposição da semente e ver isso como resultado em produtividade. Ver isso como resultado em produtividade na sua colheita lá no final da safra.
Muito bem. Tá, então, são dicas importantes e mais uma utilidade do Charvio. Para quem utiliza o Charvio, as possibilidades são inúmeras, mas essa questão da semeadura de taxa variável ajuda ele a garantir melhor produtividade. Ajuda ele a garantir melhores produtividades e ele tem um fácil acesso em relação ao premium. Então você consegue atingir uma maior gama de produtores também. Dicas importantes para você, se você quiser conhecer mais o Charvio, pode fazer o quê? Charvio.com.br. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você, direto aqui da Expo Direto Cotrijal.